E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2005, que fala sobre óptica, refração e reflexão da luz. Na figura, a questão diz o seguinte: na figura abaixo, um feixe de luz monocromática I proveniente do ar incide sobre uma placa de vidro de faces planas e paralelas. Deixa eu anotar isso aqui é uma coisa importante para comentar depois. Sofrendo reflexões e refrações em ambas as faces da placa. Na figura, θi representa o ângulo formado pela direção do feixe incidente com a normal à superfície no ponto A. E θr representa o ângulo de formação, representa o ângulo formado pela direção da parte refratada desse feixe com a normal no mesmo ponto A. Ele está fazendo referência a essa parte aqui da imagem. Aqui tá a normal. Aí nós temos aqui o θi, que ele chama, vou fazer mais forte ele que está meio apagadinho. E nós temos aqui o θr, beleza? Do raio incidente e do raio refratado, conforme ele mostra ali. Eu vou limpar esses dois raios que eu desenhei, para não ficar muito poluído o desenho. Bom, então tá ali, entendemos o desenho. A pergunta é a seguinte: pode-se afirmar que os ângulos alfa, beta e gama definidos pela figura são, pela ordem, iguais a... E daí a gente tem que descobrir qual é a relação que nós temos ali. Bom, eu poderia fazer uma análise matemática usando a lei de Snell. Sempre que a gente fala de refração da luz, a gente fala de ângulos e tal, análise de ângulos, a gente pode usar a lei de Snell, N1 vezes o seno de θ1 igual a N2 vezes o seno de θ2, onde 1 e 2 são os meios que eu vou estar analisando. Porém, aqui é uma situação bem simples de analisar, eu não preciso usar de fato a lei de Snell, porque a questão está me dando lâminas de faces planas e paralelas. Por mais que os meios sejam diferentes, o fato das faces serem planas e paralelas, isso facilita a minha análise, porque o que eu posso entender? Que enquanto o raio estiver no mesmo meio, o ângulo que o raio vai formar com a normal vai ser sempre o mesmo. Quando ele mudar para outro meio, o ângulo vai mudar, mas enquanto ele estiver nesse segundo meio, os ângulos analisados ali vão ser sempre iguais. Então o que eu posso perceber? Por exemplo, aqui vou fazer até de outra cor, vou botar verde aqui. Aqui a gente tem um ângulo que eu poderia também chamar de θi. Por quê? Aqui eu posso usar a lei de reflexão, O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Beleza. Aí quando ele entra do ar para o vidro, ocorre uma mudança de ângulos, realmente, A gente tem ali o θr e tal. Só que daí, o que tu percebe? Tu percebe que tem uma simetria ali, Uma análise de ângulos tem uma simetria. As normais são paralelas, então os ângulos vão ser os mesmos em relação à normal, Aqui eu vou ter um ângulo que também é θr. Deixa eu botar de outra cor aqui. θr. Porque essa abertura aqui é igual a essa abertura aqui. Beleza? E aqui, pela lei de reflexão, eu também posso dizer que é θr. Percebe que por enquanto eu não respondi, Nosso foco é o quê? É falar do ângulo alfa, do ângulo beta e do ângulo gama, Ainda não falei deles ali. Tá, vamos agora falar deles. O que nós observamos? Que quando o raio ele vai no ponto B ali, ele vai de volta para o ar, o ângulo ele tem que ser o mesmo que ele estava no ar. Então a abertura que eu vou ter aqui, ela também vai ser θi. Ela vai ter uma abertura exatamente igual àquela que ela tinha no início, quando ela estava no ar, entrando. Uma questão simétrica,
Então eu posso dizer que o alfa ele vai ter um ângulo igual ao ângulo de incidência. O ângulo beta ele vai ser diferente, né? Ele não vai ser igual ao θi, mas ele vai ser igual ao θr. Por quê? Porque tu vai seguir o mesmo raciocínio. Enquanto a luz estiver no vidro, ela tem que manter o ângulo do vidro. Ou seja, até pela mesma questão de simetria aqui, né? Se tu pegar e observar normal, ó, ela é paralela às outras. Então, essa abertura tem que ser igual a essa e tem que ser igual a essa. Ou seja, aqui eu também tenho um θr. E por último, olhando ali no ponto C, né, a abertura gama ali, o que eu posso observar? Que é uma abertura no ar. Então, no ar, o ângulo que eu tenho que ter é sempre o mesmo, que é θi. θi. E assim fica a minha resposta, né? Alfa é θi, beta é θr e gama é θi. I, R e I, isso me leva à alternativa A para esta questão. Só lembrando que essa relação dos ângulos eu posso fazer, né, só porque as faces são paralelas, planas e paralelas, daí eu tenho essa simetria entre as normais, né, e entre as faces. Se as faces não fossem planas e paralelas, por exemplo, se fosse um formato triangular, alguma coisa do tipo, aí o que me salvaria seria só a análise da lei de Snell mesmo e a comparação das informações, certo? Mas aqui era mais tranquilo. Então era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.